noite para você que vem nos acompanhar aqui no Crônicas da Máfia, todas as quintas-feiras, às 20 horas, você pode aí estar interagindo com a gente, né? Através das nossas redes sociais e também pelas nossas plataformas onde a gente disponibiliza esse podcast que é feito com o maior carinho para você através do YouTube, do Spotify e do Deezer. Hoje, episódio 38. Eu já vou perguntar pro Escola, como é que tu tá, Escola? Tudo bem? Tudo bem, tô. Tudo certo. Hoje a gente vai ter um tema especial, mas antes disso, vamos colocar aqui a Vinícola Aurora, a nossa parceira aqui do Crônicas da Máfia. Viva o agora! Se você for pedir o vinho, né, peça Vinícola Aurora, já que a gente está nessa fase aí de reconstrução do nosso estado, então nada melhor do que a gente dar essa mão aí pro pessoal que é aqui do Rio Grande do Sul. Então compre aí produtos das empresas gaúchas, né? Dê a preferência aí para as empresas e também mercados gaúchos. Eu só vou tentar trocar aqui meu FPS aqui. Vamos ver se ele vai dar uma melhorada. Acho que agora vai dar uma melhorada aqui, vai ficar mais proporcional. Daniel, a gente vai falar hoje sobre o que a gente tinha dito na semana Máfia passada. japonesa. Máfia japonesa, que é uma máfia que pesquisei aí durante a semana e ela é bastante complexa. Acho que talvez seja a mais complexa de compreender a sua, não vou dizer razão, mas eu acho que tem muita história até ela se tornar assim efetivamente uma máfia, mas ela diferente da máfia russa que a gente falou na semana passada, né? Que é uma máfia que ela é constituída assim e que ela é fácil de compreender. A Yakuza, né? Ou Yakuza, como o pessoal chama, Yakuza. é, ela tem fundamentos aí muito mais antigos, né? Dentro aí a partir do século XVI, ela é composta, na realidade, por pessoas mais pobres, digamos assim, dos feudos japoneses e como mercadores, pessoas que tinham seus próprios negócios, que eram mais ou menos marginalizados naquela sociedade japonesa da época, né? Então eles fazem Ela, ali ela é tão complexa quanto o próprio idioma japonês. muito é uma ótima analogia, porque tu não. Porque eu fui para o Japão uma vez, tá? Sim, isso, E assim, ó, aliás, conta um lá pouco do Japão aí. Acho que é um negócio eu me legal. senti completamente analfabeto, ó. Bah, Porque tirando o circuito, aeroporto, hotel, ninguém fala inglês. imagina, Então, que loucura. lá no hotel onde eu estava, tinha um cara que falava inglês. Ele conhecia uma pessoa que trabalhava era integrante, não trabalhava, vagabundo. Era integrante da máfia Yakuza. E ele me contou coisas assim, pô, contou para um jornalista, sem dar nomes, né? Mas ele contou que era, assim, arrasou a família. Os amigos, as relações, todo mundo sabia que o cara era da máfia. Por quê? Ela é cheia de tatuagens. Lá eles têm esse código, assim, né? Isso também é bastante utilizado nos cartéis, né? Para demarcar com Isso. alguma simbologia o cartel que a pessoa faz Lá, parte, o né? Gangues símbolo é a também. carpa. A carpa é um bicho sagrado na Ásia. E Olha, sempre a carpa para cima, a carpa pra buscando cima. dinheiro. É, Que exatamente. para nós não é dinheiro, só dinheiro, é a ascendência. Eles é dinheiro, poder. Verdade. E aí a gente entra assim entra em períodos históricos, entra em motivações, vamos dizer assim,
que são das mais variadas, né? Até tava lendo ali enfim, fui pesquisar e tal. O negócio ele é tão profundo assim que a própria Yakuza, a gente estava falando de tragédias na semana passada, onde a gente falou da questão de Fukushima e tal, e daí veio É. esse tema. A Yakuza ajudou muito ali, se eu não me engano, foi um terremoto que teve em Osaka. E o poder público Mas foi demorou antes, isso, década de 80. década de 80. Não vi nada parecido com o que a gente tinha visto. Uma cidade, quando deu terremoto, e a estrada estava ruim. Parecia um tobogã. Quando eu voltei, a estrada estava perfeita. Uns dias depois, poucos dias depois. É uma loucura, né? Como a infraestrutura deles, ela é feita para esse tipo de coisa, né? Eles já E outra, projetam. país mais civilizado que eu já fui na minha vida. Que coisa maluca, né? A gente não tem essa. Não vou dizer essa capacidade, mas a gente não tem essa noção. A gente não tem essa Não, noção porque a gente não. tu estranha. Muito estranha. Eu acho que é uma coisa bastante. Até me admira Nossa. como a máfia dá certo um país tão certinho, Pois tão é. correto. Pois é. E eu acho que aí entraria nesse Vamos lá, mérito. não é, é uma parte, tá? Ela já foi maior, aí a coisa. Agora tem bem menos, mas ainda assim existe. Exatamente. E aí vem essa história ali que eu ouvi do terremoto de Osaka, em que o poder público ele demorou para agir e como uma das maiores famílias Yakuza é de Osaka, eles mesmo foram ajudar o povo. Utilizou de toda a sua influência, todo o seu poder para auxiliar nesses resgates ao povo. Então, aí eu acho que tá uma coisa que ele se difere bastante tanto da italiana quanto, obviamente, da russa. É essa Pode ir para paralela. excentricidade. É muito paralelo. Eu acho que tem também como ela nasceu, não de feudo, como ela nasceu de pessoas que eram mercantes, eles têm mais vamos dizer assim, uma espécie de. Ah, isso aí agora vai parecer muito tropa de elite. Consciência social. Eu acho que fica muito parecido, talvez, com não as facções do Rio de Janeiro, as milícias. Acho que fica muito parecido com uma milícia. Alguém que faz parte da sociedade, que utiliza do braço forte para conseguir aquilo que quer, e, mas que também auxilia aquela sociedade em que ele está vivendo. Um exemplo ali que eu li é que eles não cometem crimes de menor escalão. Por exemplo, assalto, roubos, eles não Não, cometem esse tipo de coisa. Eles não cometem esse ali tipo de é coisa. o seguinte, ó, atirar fogo na pessoa, matar, aposta, prostituição, que aliás, no Japão, não é tabu como é aqui. Sim, é verdade. Que mais? Chantagear, mesmo modus operandi, mesmo. Tanto que ali tinha um negócio assim, eles são igual a máfia italiana, só que mais gentis. E mais, Bah, digamos assim, mais família, isso. mais devota, mais abnegada. A relação de confiança e honra é muito, muito, muito forte. É, até porque existem ali, assim, a Yakuza, ela é formada por clãs. Então, assim,
se eu não me engano, ali a maior família tem 139 clãs, né? É muito grande. É muito grande. Clãs são as famílias, né? Aquelas famílias que são hereditárias, assim, que são. Por exemplo, o Escola tem o clã Escola, que é uma família, né? Bastante numerosa. E o Fernando tem o clã Agerte, que é uma família também bastante numerosa. Era assim feito e colocado assim na época bastante para denominar a família, né, do das pessoas que eram do Japão. Então ficou bastante nessa parte oriental, né, esse nome clã, assim. Então essa devoção talvez nasça desses clãs em que você não pode virar as costas para a família. Lá a família é muito mais forte, assim, né, a gente nota, do que na Itália. Ô, Fernando, eu quero indicar uma série sobre a Yakuza. Tokyo Vice. Qual? Desculpa. To- Tokyo Vice. Vice. Tokyo Vice. Vice. Tá no Max. Tóquio Vice. Olha, tem dois americanos ali que eu não sei, eu acho que eles moraram no Japão, porque é impossível tu falar japonês morando um tempo lá. Conheci brasileiros estavam lá há 5 anos e ainda não falavam japonês perfeito. Que coisa, né? É muito Então complicado. eu acho, a série é muito boa, tá? E eu acho que tem dois americanos, um homem e uma mulher. A minha impressão é que eles já moraram lá, para falar também. Eles falam como, assim, se fossem nativos. E deve ser Mas é legal. bem boa a série. A série é em japonês, certamente, né? Sim, mas Todos, com legendas. Sim, sim, sim. Mas com toda fala, legendas em português. toda fala em japonês. Isso é um negócio muito legal, assim, porque daí tu É. emerge bastante na cultura, né? Tem uma outra série que tá fazendo bastante sucesso, mas aí não é de máfia, mas dá pra gente compreender um pouco de como é que é a história. Deixa eu só procurar aqui. A série é a Shogun, que é do. Deixa eu procurar aqui. É do Star Plus. Shogun. E ela é toda feita com asiáticos. Né? Todo o cast dele é asiático. Exatamente, né? Porque a gente às vezes a gente tem lá digamos, um filme que é para ser da cultura japonesa. E aí tem gente ocidental, né? Não faz Uhum. sentido fazer um troço assim. Então ficam duas séries aí bastante. Porque daí você assiste uma para entender mais ou menos a história, né? Como é que ela é, como é que enfim, ela vai indo. O Japão é muito rico na história, né? Tem uma história muito muito grande que a gente desconhece, né? Acho que todos os países têm, mas o Japão, por ser meio O que um Japão, ícone o ali, né? japonês é o sujeito mais resistente à mudança que eu já conheci. Mais conservador que eu já vi. Por exemplo, bomba de Hiroshima. Por que os Estados Unidos lançaram a bomba em Hiroshima e Nagasaki? Porque os japoneses se negavam a aceitar o fim da Segunda Guerra Mundial. É. E Não aí, estou defendendo. Acho não. uma excrescência o que aconteceu. Mas aí a gente Mas os japoneses resistiam. é que daí a gente tem que fazer aquele exercício mental assim de se colocar na mente dos Estados Unidos de 1945, Né? com as três opções que eles tinham, né? Eles tinham ah, continuar bombardeando as ilhas ali do arquipélago japonês. Eles podiam fazer um desembarque ainda maior que da Normandia, né? Ou então lançar a bomba atômica. O que eles achavam que ia, entre aspas, custar Infelizmente, menos? infelizmente, lançaram a bomba atômica.
É. E aí fizeram essa opção e foi o que aconteceu. Também não tô defendendo, mas a gente sabe que se a gente retroceder a cabeça lá para trás, e aí realmente vem aquele negócio, né? Que é isso que tem que pontuar. A resistência japonesa mesmo a não querer dobrar o joelho, né? Vamos dizer assim. Hum. E isso passa para Yakuza também, né? É uma máfia com bastante ramos. Então, quando a gente fala aí Isso. de prostituição, por exemplo, até me veio na cabeça o meu livro, que é o último livro que eu escrevi, né? O Era uma Vez na Capital, onde ali tem uma coisa da Yakuza. A Yakuza ela faz prostituição internacional, né? Ele faz tráfico humano. Então, os locais assim de preferência, e bem como tu ilustrou ali, um exemplo assim é Filipinas, é, é o sudeste russo, né? Partes da China. Então eles se infiltram, prometendo uma vida melhor no Japão. Vamos lembrar assim que o extremo oriente da Rússia é super pobre, a China tem aquela sua, digamos, como é que vamos chamar assim, aquela ditadura deles, né? E aí os únicos É países ali ditadura. é É ditadura. ditadura. E aí os únicos dois países assim que são liberais, com tecnologia mais avançada, né, que dá entre aspas essa liberdade, né, é o Japão e a Coreia do Sul, muito mais o Japão. Então, E Singapura. isso e Singapura. E e aí o pessoal da Yakuza vai para esses locais, né? Tem bases nesses locais. E aí prometem uma vida maravilhosa para essas meninas, né? De jovens. E aí levam elas pro Japão com Iludem essa. elas. Isso, iludem elas. E aí fazem elas irem ou pro Japão ou pros Estados Unidos, né? Com essa parte aí, né, de se tornarem, vão saber depois, né, para se tornarem prostitutas. Então, como tu falou ali no início, essa parte da prostituição, ela é bem, digamos assim, não é um tabu para eles, né? Uma coisa bastante diferente aqui para nós, que é um tabu bastante grande ainda. Então, vale essa reflexão, né? Muitos pontos também deles, assim, ah, na costa da Califórnia, né? São Francisco é o segundo maior ponto, assim, da Yakuza hoje. O que aconteceu? Depois da Segunda Guerra Mundial, muita gente migrou para os Estados Unidos. Muitos japoneses. Para o Brasil também. Exato aí. É isso aí. São Eles queriam liberdade. Ou um país que tivesse. Fosse diferente. essa imigração japonesa aí, ela é bastante ela é dúbia no sentido do seguinte, né? Essas pessoas elas estavam cansadas daquele governo imperial ali do próprio Japão e aí optaram por vir tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil. Mas muitos ficaram para reconstruir, né, o Japão. O Japão estava em ruínas, né, como estavam outros locais estavam em ruínas. Então ainda sofreu bastante com a invasão americana, porque houve uma invasão americana, né? A Sim. gente estuda a Segunda Guerra até o 1945 na bomba atômica, mas é importante lembrar que depois do que aconteceu, depois que acabou a guerra, houve uma invasão americana, né, de generais de forças armadas para manter pelo menos o Japão como sede da OTAN, vamos dizer assim, né, dos Estados Unidos. E aí logo depois estourou a Guerra da Coreia, né, que foi digamos assim, foi uma, Tem um uma guerra livro. velada.
entre Tem um Estados Unidos livro e Rússia. chamado Corações Sujos, do Fernando Moraes, que é a história dos japoneses que viraram para o Brasil, que se negavam a acreditar que a guerra tinha acabado, o Japão tinha perdido. Eles são muito, muito nacionais. Que coisa, né? Tu tinha falado isso um outro dia e eu fiquei pensando nisso. Porque realmente eles não queriam, eles se negavam a acreditar nessa parte. Eles são no interior de São Paulo, Osasco, por exemplo. É uma cidade, maioria Que coisa. japonesa. Tem um bairro em São Paulo chamado Liberdade. Chineses e japoneses. Isso também conta, né? Os chineses também fizeram essa imigração aí. E voltando para os japoneses, para não entrar nos chineses, que a gente vai certamente falar sobre a tríade, eu acho que ali também renasce, vamos dizer assim, a Yakuza depois da Segunda Guerra. Uhum. Eu acho que ela vem com uma maior força, porque a gente sempre tem aquele negócio, assim, deve ter reorganizado o que era. Uhum. Não especifica, assim, não consegui achar essa especificação ali nas pesquisas. Mas a tendência é que quando o país entra em guerra, há todo um esforço, né, que se faz para vencer a guerra. E aí, quando o país ele acaba, vamos dizer assim, né? Que aí, só fazendo essa comparação, a Itália foi o contrário do Japão, né? Foi um contrário do outro. O Japão queria a Yakuza queria que o Japão vencesse a guerra, óbvio, por questões variadas, né, de negócio. E o Business. isso, business, Sempre. Sempre. isso. E os mafiosos da Itália não queriam, né? Por causa da contradição que tinha entre o ditador Mussolini com os negócios nos Estados Unidos. Então tinha essa diferença. Então, certamente ali quando acabou, muita gente morreu, muitos clãs, né, acabaram, mas teve que haver toda uma reorganização embaixo dos panos para hoje chegar aonde está a Yakuza, né? Muito complicado assim. É bastante difícil de fazer uma definição só da Yakuza, É mas intricada. é ela é muito dentro da sociedade, assim, E mais outra, ainda do a que a Yakuza máfia italiana. é como a máfia italiana, como a máfia russa, como qualquer máfia, ela se infiltra no poder público, na polícia, no jornalismo, na justiça. E aí ela consegue assim fazer essa parte que eu acho mais assim visível na na Yakuza, que é essa dos crimes maiores, né? Né? Tráfico de pessoas, tráfico de armas. ah, Aliás, uma coisa que eu achei ali e achei bastante importante pontuar, né? A Yakuza japonesa, lá no Japão, eles não trabalham com tráfico de drogas. Olha só. Ah, Se tu quiser trabalhar com tu tráfico vê, de drogas, tu tem que sair do Japão. Tu vai para outro país fazer tráfico de drogas. Eles em não aceitam. compensação, eles atuam nas piores definições. Matam, estupram, se envolvem com o jogo legal, jogo bicho no Brasil. Se envolvem em construtoras, ou seja, eles mantêm a influência. Isso. Até agora tu falou, né, de jogo de azar, né? O termo aqui que eu achei de Yakuza, que é Yakuza, né? Vem das junções dos números 8, 9 e 3, que é a pior mão de um jogo
de um jogo típico de baralho deles, que é parecido com o Blackjack dos Estados Unidos. Então, cada sílaba ali é um número, na realidade, que formam esse nome que é dado, que não é o nome original, né? O nome da máfia japonesa é gigantesco, é um baita no nome, assim. Mas aí eles deram essa. Impronunciável. É impronunciável. Aí eles deram essa diminuída, assim, pra dizer, ó, é isso, né? É isso que significa. Então, é muito interessante. Vamos com 26 minutos já de podcast. Mais alguma coisa para acrescentar aí, Daniel? Eu acho que não, Fernando. Acho que é isso, né? A Yakuza, ela é um tema bastante difícil, assim, de falar, né? Ou a gente abrangeria muita coisa, né? E aí a gente ia ter que trazer bastante história, bastante... ah, teria que ser um negócio muito mais longo. E eu acho que o que eu sei não interessa muita gente. Pois é. E aí é a mesma coisa ali, né, nas pesquisas, assim. Ah, teria que falar do período Edo, lá de trás, para tentar Sim, explicar como é que nasce. Aí depois para como é que é a constituição dela. É muito grande e eu acho que esse nosso resumo aqui, ele faz uma boa pontuação e faz essa similaridade com isso. a máfia italiana, que aliás Olha, são máfias eu primas, poderia né? escrever um livro sobre isso. É. É Mas eu muito vou legal mesmo. evitar. É. E daí, né? Sabe que até pensei, antes do câncer, eu tinha pensado em escrever um livro sobre máfia, bom, assim. E aí depois eu comecei, cheguei a começar a escrever. Eu abandonei porque eu pensei, agora eu não quero mais me envolver com coisa ruim, assim, sabe? Só podcast. Eu não quero ir além disso. É, é. E assunto tem, né? Aí que tá, tem muito texto, né, pra puxar. E é muita tristeza. É. Eu acho que tem É pesado. assunto melhor para tu escrever. Apesar do que o pessoal gosta, né? O pessoal gosta desse tipo de assunto, sim. Mas acho Entretenimento, que entretenimento. mas eu acho que o pessoal tem que ter para ler um negócio sobre isso. Acho que vale assim, mais ou menos como foram aqueles jornalistas que escreveram sobre guerra, sobre, né, daquela forma Olha, mais bruta. eu acho não, tenho certeza. Se tu fizer alguma coisa máfia, livro, tu tem que fazer uma ficção, né? Ou fazer uma ficção e não ficção. Eu não sou bom em ficção. É, né? Esse é o bom. Aí então vale mais resguardar isso, ou daqui a pouco pegar uma pessoa que escreve ficção, repassar tudo e aí fazer uma coautoria, né? Esse tipo de coisa. Mas então é isso, pessoal. A gente vai fechando o nosso episódio 38 aqui do Crônicas da Máfia. Hoje a gente falou sobre Yakuza, né, a máfia japonesa. Então, semana passada a gente falou sobre a máfia russa. Então, se você não ouviu, vai lá ouvir sobre a máfia russa no episódio 37. A gente agradece aqui a Vinícola Aurora Viva ou Agora. Me despedindo aqui do Daniel Escola. Valeu pelo papo aí, Daniel, que ia longe hoje. Valeu. E a gente vai se despedindo também de vocês, esperando a audiência de vocês na semana que vem. Tchau, tchau!